só espero é que essa briga do Ministério Público com a Polícia Federal para saber quem é que pode gerir uma delação premiada, isso daí não acabe atrapalhando o processo todo contra o Bolsonaro, as pessoas envolvidas nesses crimes de é, atos antidemocráticos, de vacinas, de impedir a vacinação, de furar o esquema de vacinação, de tentativa de contrabando de joias ou furto de joias do Palácio do Planalto, quer dizer, que não atrapalhe essas apurações que vão ter a delação premiada do Mauro Cid como uma das possibilidades de. Eu temo um pouco o advogado do Mauro Cid e o próprio Mauro Cid, porque esse advogado é muito esperto, já fez muitas idas e vindas. Eu espero, e ele já diz que não vai, uma hora ele diz que não vai falar do Bolsonaro, outra hora ele diz que vai falar. Eu espero que ele não estejam fazendo alguma jogada contra as investigações. Fico um pouco assustado com isso. Hum. Agora, assim como eu fico um pouco assustado com isso, o Bolsonaro e companhia ficam muito assustados. Muito assustados. Estão muito assustados. Porque o Mauro Cid participou de tudo ali. E ele, se abrir a boca mesmo para contar tudo o que sabe, eu acho que dificilmente o Bolsonaro não vai para a prisão. É. E você, Madeleine, ficou surpresa com essa delação? O que será que aconteceu, né? Ele conseguiu a liberdade depois de muitos meses preso, ficou com tornozeleira, tem uma série de regras a seguir, mas diz ali que entregou algumas coisas, né? Dizem que entregou algumas coisas. O que será que vem por aí, hein? A gente não sabe ainda, né, o que que foi, tá essa coisa aí da Polícia Federal com o Ministério, tá um rolo de várias coisas de fora do crime, né, que não tem nada a ver com o crime em si. É o rolo da Polícia Federal com o Ministério Público para ver quem pode fazer delação. Era só o Ministério Público. Agora, o Ministério Público também não ajudou, porque o cara ficou 4 meses preso e não teve oferecimento de denúncia, que é um tipo de coisa que hoje em dia quem está no poder diz que é um tipo de tortura que a Lava Jato fazia, mas agora não é mais tortura porque é com amor. Então o processo em si está muito nebuloso. Concordo com o Thales disse desse advogado, o Dr. Forrest Gump, né, que cada hora é uma história diferente. A gente não sabe o que vem dali, Fabiola. Não sabe. E assim, contra o Mauro Cid, pegaram o celular dele, e tem contra Bolsonaro também muitas coisas, imagino. Então, o que, que mais ele pode oferecer que não possa ser feita prova? É isso que eu fico pensando. A gente não sabe o que tem ali, né? Mas o que, que mais esse homem pode ter oferecido que não possa ser feita prova? Nós estamos ali numa discussão pública que acaba de se anular um acordo de leniência feito com 3 países diferentes. Estamos aí discutindo a decisão do ministro Toffoli e vem a do Mauro Cid. É um momento muito nebuloso para isso acontecer. Agora, a gente já vê o discurso de vitimização e de perseguição, né, do cristão perseguido, que o Jair Bolsonaro está começando a fazer. E eu só quero dizer que eu avisei. Fica usando versículo bíblico na política, Deus castiga. Deus castiga e o castigo vem a cavalo. Já era o Eduardo Cunha que inaugurou, vocês viram no que deu. Desde o início da campanha eu falei, você está catando um pedaço do meu evangelho, está catando a palavra de Jesus para enfiar nessa esbórnia de política brasileira que vocês fazem, Deus castiga. E aí, Fabiola, a lei em si, o brasileiro não liga muito. O brasileiro gosta de lei do retorno. Então, eu acho que para essas coisas jurídicas que eu estou falando, o brasileiro não está nem aí. Porque o brasileiro quer ver funcionar não a lei do retorno com os outros. Com ele quer a lei. E ainda nessa linha que você falou do Ministério Público, né? Até hoje a Folha publicou, agora há pouco, aliás, uma reportagem falando que a defesa de Bolsonaro pretende usar justamente esse argumento de que essa delação, ela foi firmada sem o aval do Ministério Público Federal. Né? Ela foi homologada pelo Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal,
feita em parceria, claro, com a Polícia Federal, né, e não teve o aval do Ministério Público Federal. E aí, somando isso à declaração de Augusto Aras, quando no final de semana ele diz, né, que nas redes sociais que a PGR não aceita delações conduzidas pela PF. Isso pode comprometer, Thales, a defesa de Bolsonaro deve ir por esse caminho, quer dizer, está sem o aval do Ministério Público. Pois vale ou não vale? É aquilo que eu falei antes, né? Eu tenho muito medo de que essa briga por poder entre a Procuradoria da República e a Polícia Federal acabe prejudicando o processo. Tenho esperança de que não, porque o que eu vejo é que no Supremo Tribunal Federal o Bolsonaro não tem maioria, tá bastante fragilizado lá no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que dificilmente o Supremo vai decidir por algo que mele o processo contra o Bolsonaro. Acho muito pouco provável que venha decidir por melar todo o processo. Mas é sempre uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque lei é lei e o Supremo vai ter que decidir em cima da lei, de uma forma ou de outra. Tá certo, Dino, de ser firme nesse sentido, o Thales? Isso vai trazer mudanças no nosso país em relação à disseminação de fake news? Eu não sei se isso vai trazer, porque a versão que vai ter agora, por enquanto, vai ser de que o Dino está fazendo isso porque é contra os bolsonaristas. Agora, que isso tem que ser feito e tem que ser feito com muita rigidez, com muita dureza. E com o tempo, se o próximo governo também fizer assim, acabará ficando claro para as pessoas de que divulgar fake news é um perigo. É uma pena que uma tragédia dessas se transforme, algumas pessoas tentem transformar numa luta política. Ocorreu, por exemplo, no governo Bolsonaro, houve lá a coisa na Bahia. Houve uma enchente semelhante de grandes consequências, e o Bolsonaro não foi lá, mas ficou em jet ski no Guarujá, em férias, eu acho que no Sul mesmo, e aí estão querendo comparar o caso do Lula estar no G20, pré-agendado com vários presidentes, etc., assumindo a presidência do G20, querendo comparar. Aquele lá foi também usado politicamente, mas com motivos, porque o presidente ignorou o fato durante um bom tempo e ficou andando de jet ski. O atual presidente mandou o vice-presidente lá com diversos ministros e não podia adiar o evento do G20. Mas, de qualquer maneira, está sendo usado politicamente. O pior é a fake news, porque a fake news, se persistir isso, ela fica lá. Esse deputado aí já tirou a dele do ar. Se assim não for, se todos os que colocarem forem obrigados a tirar do ar, menos mal. Mas tem que ser duro. Você até pesquisa bastante sobre isso, né? Como combater, como frear isso? E ainda mais quando se trata de um assunto que é uma crise humanitária, que é o que eles estão dizendo, né? Nesse caso específico, é uma crise humanitária. Quer dizer, as pessoas passando dificuldade lá, eles estão no meio de um atendimento de socorro mesmo, e aí vem essa fake news. Aconteceu também, claro, em outros episódios, mas agora a gente está sob outro governo e uma outra maneira de atuar nesse sentido. Mas como disse até o Thales, existe ainda essa questão política no meio de tudo isso, né? E são sempre os opositores que estão, claro, disseminando isso. Como é que você vê a atuação do Ministério da Justiça e até do Advogado-Geral da União falar sobre isso? Então, eu não entendi o que eles estão querendo com essa ação deles, porque foi odioso o que foi feito, nem foi essa a pior fake news que fizeram, tem uma outra fake news que é a mesma galera envolvida, que o governo Lula teria aberto barragens que poderiam ficar fechadas para inundar, que essa eu achei até bem pior. Agora, fake news por fake news, o Flávio Dino tinha que mandar investigar ele mesmo, porque ele disse que fake news é crime.
Fake news não é crime. O Brasil só tem 3 crimes de opinião: calúnia, que é acusar alguém de um crime; injúria, que é você xingar a pessoa publicamente; e difamação, que é você falar coisas que vão contra a moralidade da pessoa, mesmo que elas sejam verídicas. Não existe crime de fake news. Eu estou muito assustada de ver como as pessoas assim aceitam passivamente e se invente que uma coisa é um crime. Qual é o crime? E se fake news é crime, vamos dizer, não é. Então o Dino também fez uma fake news. Por que o Dino não foi atrás do presidente Lula quando ele disse que a presidente Dilma Rousseff foi inocentada pelo TRF, que é mentira, é fake news? Ela não foi inocentada. A sentença é de que crime de responsabilidade deveria ser julgado no Congresso Nacional, como foi. Isso não é fake news? Esse povo todo que fica fazendo essa história, como é que ele chama? Fakeada, que a facada no Bolsonaro foi fake, também não é fake news? Ele está fazendo uma movimentação política, como ele vem fazendo há muito tempo, para controle de discurso das pessoas que ele não gosta. Isso de dizer que fake news é crime, e não haver uma, vamos dizer, uma rebelião dos jornalistas contra isso, me assusta demais, porque é um movimento completamente suicida da nossa categoria. Aceitar que um político fale isso. Que as pessoas sejam punidas pelos crimes que existem, isso é o correto, mas não o ministro inventar um crime que não existe. Ele está inventando um crime para perseguir por opinião. Eu acho grave, acho bem grave, e não há nenhuma experiência internacional de que você, desmentindo um por um, e somente assim, e punindo um por um, e somente com isso, sem mexer na estrutura de algoritmos e na entrega das redes sociais, isso funcione. Não existe nenhuma experiência internacional. Então, eu não consigo entender onde ele quer chegar. Até para até responder aqui, e a nossa audiência já fica toda alvoroçada. É interessante você levantar isso, porque, principalmente no ano passado, veio muito essa discussão se disseminar fake news é crime ou não, né? Até para entender um pouco sobre a esfera das milícias digitais e o que está sendo investigado. Até o UOL fez uma reportagem bem interessante na época, isso aí acho que, se não me engano, foi em outubro do ano passado, explicando exatamente isso, que publicar e compartilhar fake news, é realmente isso que você está dizendo, não é um crime previsto no Código Penal, né? Não está na esfera penal. Só que o que eles têm utilizado em relação a isso, né? Eles têm colocado que isso pode ser enquadrado em crimes como injúria, calúnia e difamação. Então, eu acho que, claro, quando simplifica e diz, o Dino aciona falando que é crime, não vamos tolerar, né? Essa aqui é a reportagem que a gente fez em outubro do ano passado, uma reportagem antiga aqui, mas só para explicar um pouco para as pessoas sobre do que significa isso que a Madalena estava falando, né? Cada crime é definido pelo Código Penal, então eles têm utilizado isso como calúnia, difamação e injúria. O que Flávio Dino diz aqui, reitero que fake news é crime, que é isso que você está falando, né? O que o Dino escreveu... Que é fake news. Oi? É fake news. Ele escreveu uma fake news. Aí ele vai investigar ele agora? Porque o que eu fico pensando é, se volta o Bolsonaro e ele resolve criar o Tribunal da Verdade dele, ou se elege um cara maluco de novo, nós vamos dar essa brecha para ele dizer que é fake news e ir atrás de jornalista, e atrás... Não é assim, Fabiola. Eu acho muito preocupante isso que está acontecendo agora. Vamos lá, Thales, como é que você entende? Você acha que Flávio Dino, simplificando assim, pode estar cometendo também uma fake news, como está dizendo a Madalene? Tá desligado o seu som, Thales. Abre aí. Eu não acho, não. Eu acho que calúnia é crime. E você dizer que o presidente está guardando alimentos, não está proibindo a distribuição de alimentos, porque vai usá-los quando chegar lá, isso é uma calúnia. Então, essa fake news é uma calúnia e, portanto, essa fake news é criminosa. Na minha opinião, com todo respeito à minha querida Madeleine. E o caso que ela citou, o outro caso aí foi o caso do Alexandre Garcia, que disse que soltaram umas barragens
para Uhum. fazer a chuva, que é um absurdo também, e que também a Procuradoria, a Advocacia Geral da União, está entrando com ação contra isso. Provavelmente vai ser uma ação também por calúnia, porque está acusando o governo de fazer ou difamação. Quer dizer, eu acho que há o crime, a fake news é baseada numa informação criminosa, então ela é criminosa também. Mas tem que tomar cuidado com a palavra, talvez Eu seja esse o concordo que há ponto. crime. Eu concordo que há crime. O que eu não concordo é esse oportunismo de pegar uma ação não só criminosa, mas também profundamente odiosa. Porque foi odiosa. Você brincar com uma tragédia é odioso. É Exato. falta de caráter, é falta de respeito com as vítimas. Para além do crime, porque esses crimes não vão para cadeia, tá? Só o pessoal saber. Não vão, a pena é baixinha. Que, aliás, eu acho até que tinha que ser revista. A questão é pegar essa situação para criar uma outra situação em que o governo decide o que é verdade ou mentira e o que ele considerar que é mentira é criminalizado. Este discurso é perigoso. Claro. Esse discurso é perigoso. E isso independe de crimes que tenham sido cometidos. É um discurso perigoso. O oportunismo de pegar carona nisso, para abrir uma outra vertente de que eu decido o que é verdade ou não, e fake news é crime. Esse discurso é perigoso. É bem perigoso. Vamos ficar atentos. E até acho bem bom aí o toque da Haddad usar o termo correto, né? Para que justamente a gente possa atacar realmente no crime. É isso que você está falando, né? A gente às vezes fala, o crime de fake news. Aí você vai procurar. Não existe crime de fake news. É outro tipo de crime. Então não se pode. Calúnia, injúria. É uma coisa que eu não entendi, porque assim, eu sou, além de ser mulher, eu sou canceriana, então vocês sabem que eu não esqueço nada. Quando eu estava trabalhando no Supremo, o Lula já enfrentou essa questão em 2009. Não sei se você lembra desse caso, Camil. Você lembra aquele ditador do Sudão? Acho que ele até conseguiu ser solto agora, o Omar al-Bashir. Ele achava que depois que ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, o Lula ia dar apoio para ele. Saiu falando lá na cúpula dos países árabes. Não, o Lula vai me dar apoio, não sei o quê, e anunciou uma visita ao Brasil. E aí teve a maior saia justa, porque quando o Lula soube que no almoço o cara ia sentar do lado dele, o Lula nem comeu. Ele levantou e foi embora para não sair na foto com o cara. Que é um cara tão sangrento que nem os árabes estavam apoiando o cara. Tava uma coisa. E aí o que aconteceu? O Tribunal Penal Internacional fez uma consulta oficial ao governo brasileiro pedindo a entrega. Isso foi meinho assim, de 2009, foi meinho do ano, pedindo a entrega do cara caso ele viesse ao Brasil. Isso foi parar no Supremo, porque o artigo 45 do Estatuto de Roma, ele prevê que o país tem o dever de entrega, o país. Aí quem que entrega? É a PF que tem que ir atrás do cara? As polícias civis vão atrás do cara? O Supremo que entrega o cara é a presidência da República? Ninguém sabia. Como, aliás, até hoje ninguém sabe direito. Mas o que ficou pacífico ali foi até o julgado do ministro Celso de Mello. Isso. Ele falou, tem que entregar. E aí o Lula, himself, que precisa tomar um fosfosol que a memória está ruim, saiu falando publicamente no exterior que se o Omar al-Bashir pisasse no Brasil, ele iria determinar a entrega, porque o Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional. E eu não sei como esse homem esqueceu isso. Madeleine, deve ser aquela coisa que só mulher lembra, né? Olha, perfeito. Pelo seguinte, fui eu que fiz a entrevista com o Omar al-Bashir, que ele dizia que queria ir ao Brasil. E eu estava na porta daquele almoço que foi no Catar, e que o Lula, quando viu que na mesa a plaquinha dele estava do lado da plaquinha do Omar al-Bashir, se levantou e foi embora. Então, sim, naquele momento, pegava muito mal o responsável pelo que os americanos chamam de o primeiro genocídio do século XXI, você sentar ao lado. Né? Então, obviamente, ali tinha um problema muito sério. O Omar al-Bashir conseguiu continuar viajando. E aí tem um outro caso espetacularmente exemplar para a gente entender. A Jordânia recebeu o Omar al-Bashir. E aí ela deveria ter entregue o Omar al-Bashir. E aí o tribunal abriu um processo contra a Jordânia e constatou que a Jordânia violou o acordo, o Estatuto de Roma. Ou seja, houve isso. Agora, qual é a grande fragilidade?
tribunal não tem uma polícia para ir lá e prender a Jordânia. Né? Você faz, ó, você violou. Claro, essa é uma debilidade, mas é uma debilidade do direito internacional, não é só desse tribunal. Agora, a gente precisa colocar, você colocou perfeitamente, porque isso mostra que a gente precisa ser um pouco coerente. Então, quando você fala de um líder que ele deve ser entregue, o outro também deve ser entregue. Vou te dar mais um exemplo da necessidade de coerência. Quando, e aí não é o Tribunal Penal Internacional, mas é o sistema do direito internacional, quando Lula vai ao Comitê de Direitos Humanos da ONU para reclamar de Sérgio Moro e consegue, de fato, que o Comitê Internacional de Direitos Humanos julgue que Sérgio Moro foi, de fato, parcial, ali valia o direito internacional? Ué, então, se ali vale, eu não estou dizendo é o mesmo órgão, claro que não é o mesmo órgão, mas o que é que nós estamos falando? Da legitimidade dos organismos internacionais. Então, vale quando é a favor e não vale quando é. Como é que funciona isso? Esse é o primeiro ponto da coerência. O segundo ponto da coerência também é muito importante, Madeleine. Nós vimos, principalmente no ano passado, e é um ponto não encerrado ainda, como a oposição ao governo de Jair Bolsonaro insistia com aquele lema: vai acabar em Haia, Haia, Haia. Né? Ouvimos isso muito. Calma aí. Então, se nós estamos dizendo que o tribunal não vale ou ele é injusto, etc., quando for, eventualmente, uma abertura de processo contra Jair Bolsonaro, que ainda não está excluída essa possibilidade, se isso acontecer, nós vamos ver o quê desse tribunal? Então, é uma questão de coerência, sim. É uma questão de saber em que lado, e o Tales foi muito feliz no que ele colocou, em que não é em comparação aos americanos, em comparação aos russos, não, em comparação aos valores que nós temos, em comparação à nossa própria Constituição. É nisso que nós temos que nos basear. E não, se o outro está, o outro não. Vou te dar um outro exemplo de eu estou ou não estou. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Né? Então, tem gente que não assinou. Olha, que coisa horrível. Então, porque tem gente que não assinou, eu também vou desassinar e vou ter minha bomba. Não, inclusive porque nossa Constituição não permite e tem esse caráter pacifista. Então, é algo em absoluto que a gente precisa colocar como coerência. Eu insisto nesse ponto porque eu tenho visto aí nos comentários, principalmente nas redes sociais, mas se não valeu para o Bush, por que vai valer para tal? Por que não sei o quê? Não, olha, eu concordo, e tudo isso é absolutamente verdade. O tribunal é composto por uma história, ele é feito de uma história de hipócritas também. Então, não temos que deixar isso muito claro. Agora, dizer que, então, não vale nada, lei da selva, vida que segue, é também extremamente complicado. E é curioso que quando ele recua, ele fala, olha, eu vou estudar aí sobre essa história do tribunal. Imagina o Celso Amorim ao lado dele, hein, Jamil, que ele tá lá, deve ter ficado desesperado. E foi ele que deu o toque com o jeito dele, e Lula foi lá, recuou, mas já tinha falado a besteira, como disse aí o próprio Mairovitch, e assim segue a repercussão disso. Qual